Como é que um país, geograficamente isolado, se torna uma potência exportadora? O Chile, ele apostou tudo numa única resposta: se abrir para o mundo. Mas de um jeito que pouca gente ousou fazer. Vamos entender essa aposta a fundo. Essa frase, olha, ela resume a filosofia chilena perfeitamente. Enquanto os vizinhos olhavam para dentro, o Chile virou o jogo. Ele transformou o país inteiro numa espécie de plataforma de lançamento de produtos para o resto do planeta. E será que isso funciona? Bem, os números não mentem. Ano após ano, o Chile vende mais para o mundo do que compra. Isso gera superávites comerciais constantes. E veja bem, isso não é sorte. É o resultado de um plano que vem sendo executado à risca por décadas. Ok, vamos então ao centro da questão. Essa tal aposta radical na abertura. A economia chilena não é daquelas que apenas participa do comércio global, não, não. Ela vive e morre por ele. O pulso do país bate no ritmo dos navios que saem dos portos em direção à Ásia, Europa, América do Norte. E essa abertura não é só papo, não, é matemática pura. Pensa só, acordos de livre comércio que cobrem quase 90% da economia mundial. O Chile basicamente construiu um Fast Pass, um passe livre global para os seus produtos. Enquanto outros países enfrentam barreiras, as exportações chilenas entram com tapete vermelho. É uma vantagem brutal. Bom, toda grande máquina precisa de um motor, certo? E o motor do Chile é vermelho, é pesado e se chama cobre. É o que move tudo. Mas essa dependência é uma faca de dois gumes, sabe? É a maior bênção e, ao mesmo tempo, a maior maldição do país. Olha só a dimensão disso. Praticamente metade de cada dólar que o Chile ganha com exportações vem do cobre. Metade! Isso basicamente transforma o mercado de metais de Londres no boletim meteorológico da economia chilena. Se o preço do cobre sobe, é dia de sol. Se cai, aí é tempestade e pânico geral. Essa comparação à Arábia Saudita do cobre não é nenhum exagero. O Chile controla as maiores reservas e quase um terço da produção mundial. É o rei absoluto do pedaço. E esse reinado se traduz em dinheiro vivo que financia o país inteiro, de hospitais a escolas. O cobre literalmente construiu o Chile moderno. Só que aqui entra um paradoxo bem curioso, que os economistas chamam de doença holandesa. É mais ou menos assim: tanto dólar entrando por causa do cobre deixa a moeda local, o peso, super forte. Parece ótimo, né? Só que não. Um peso forte torna todo o resto que o Chile produz, móveis, software, roupas, caro demais para competir lá fora. Então, ironicamente, o sucesso do cobre acaba sufocando a criação de outras indústrias. Então o dilema é esse. O cobre, sem dúvida, tirou milhões da pobreza e modernizou o país. Essa é a bênção. A maldição é que ele viciou a economia num modelo bem simples: cavar, moer e embarcar pedras para serem transformadas em produtos de verdade lá do outro lado do mundo, principalmente na Ásia. Mas olha, se engana quem pensa que o Chile é só mineração. Existe um lado B nessa história, uma arma secreta que o país usa com maestria: a sua localização no hemisfério sul. Eles conseguiram transformar o calendário numa vantagem competitiva. O melhor exemplo disso é a jornada épica da cereja chilena. Pensa bem, enquanto no hemisfério norte é inverno, o Chile está em pleno verão, colhendo cerejas que viraram o presente de luxo preferido no Ano Novo chinês. É uma verdadeira operação de guerra logística, com navios super rápidos, os Sherry Express, correndo contra o tempo pelo Pacífico para entregar a fruta perfeitamente fresca. É uma janela de poucas semanas que vale bilhões. E essa estratégia da contraestação vai muito além das cerejas, viu? O Chile se tornou o segundo maior produtor de salmão do mundo, desafiando a Noruega no seu próprio jogo. E quando chega o inverno lá no norte, são as uvas, os mirtilos e as maçãs chilenas que abastecem os supermercados da Europa e dos Estados Unidos. É uma diversificação inteligente, sim, mas ainda muito focada em vender o que a terra e o mar dão. Isso tudo nos traz para o presente e para o futuro. Um capítulo que está sendo escrito agora, com uma tensão que dá para sentir no ar. A grande conversa no Chile já não é mais sobre o cobre, o metal vermelho. Todas as atenções se voltaram para um novo tesouro, o chamado ouro branco. Mas afinal de contas, o que é esse tal de ouro branco que promete redefinir a economia inteira do país? A resposta é lítio, o ingrediente mágico da revolução elétrica. Escondido sob o salar de Atacama, o Chile tem reservas gigantescas e de altíssima qualidade. É a chance de ouro para o país deixar de ser a Arábia Saudita do cobre e se tornar a Arábia Saudita da energia limpa.
Só que essa transição, claro, está longe de ser garantida. O Chile enfrenta uma batalha em várias frentes. Internamente, existe a permissologia, um monstro burocrático que pode atrasar um projeto por uma década. Externamente, a dependência da China é um risco geopolítico gigante. E, para piorar, a produtividade está parada no tempo e uma dúvida política crucial paira no ar. Quem deve controlar o lítio? E no meio de todos esses desafios, surge uma aposta ainda mais audaciosa, que soa quase como ficção científica: o hidrogênio verde. O plano é usar o sol implacável do Atacama e os ventos furiosos da Patagônia, os melhores do mundo, para produzir o combustível limpo do futuro. É a aposta máxima, o sonho de finalmente encontrar algo que possa, um dia, ser maior do que o cobre. No final das contas, a história da economia do Chile é uma história sobre sucesso e sobre os seus limites. O modelo de exportar recursos naturais funcionou, mas parece que chegou ao teto. E agora, tudo se resume a essa questão fundamental que divide o país. O Estado deve liderar a exploração do lítio ou deve deixar o mercado agir livremente para acelerar a produção? A resposta para essa pergunta não vai só moldar o futuro do Chile, ela pode decidir o ritmo da transição energética global e, quem sabe, até o preço do próximo carro elétrico que a gente vai ver na rua.